Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, terça-feira, 24 de maio, celebramos Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira Eque Principalis, seria uma tradução tão principal quanto São João Batista, da nossa Arquidiocese de Niterói. E é muito interessante esse evangelho, porque mostra, ao contrário do que muita gente pensa, que o nascimento de Jesus, que a origem de Jesus, não foi nada tradicional. Não foi nada tradicional. Não foi feito de uma maneira, como as pessoas gostam de dizer, não foi planejada. Não foi uma coisa, como é que eu posso dizer, orada, discernida, usando assim um linguajar espiritual. E tem muita gente aí que é espiritualista, no sentido de, não de outras religiões, mas que se acha espiritualizado, que se acha certinho, perfeitinho, correto. Nada disso. O nascimento e a origem de Jesus se deu completamente fora dos padrões judaicos daquele momento. Não se esqueçam que não foi só a origem de Jesus que foi assim. Também é de João Batista. No caso, João Batista, por exemplo, era para ser chamado de quê? De Zacarias, como seu pai, que era um sacerdote do templo e também teve um nascimento completamente fora dos padrões estabelecidos pela moral, pelos bons costumes. E o fato de ser diferente não significa que era uma família progressista, para frentex, não tem nada a ver isso. Isso são padrões que a gente coloca hoje em dia, principalmente nesse momento de polarizações que a gente vive. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele age dentro da maneira dEle, do modo dEle. E nós é que muitas das vezes queremos padronizar o jeito de Deus. Se a gente for parar e pensar, na narrativa do Evangelho de hoje já começa mostrando partindo completamente diferente de como eram as narrativas genealógicas daquela época. Como é que eram as genealogias naquela época, Fábio Luiz? Se via que fulano era filho de Beltrano, o nome do pai. E a narrativa aqui da genealogia, segundo Mateus capítulo 1, versos 18 a 23, já começa falando que a origem foi de quem? Maria, de uma mulher. Sua mãe, que estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida. Uma gravidez antes do casamento. Para muita gente, isso hoje parece normal. Mas até uns 10 anos atrás, era uma polêmica muito grande. As famílias obrigavam, inclusive, a se casarem, porque desonrou a filha. Enfim, quando a gente olha, eu sei que é um anacronismo a gente olhar com valores de hoje o que aconteceu no passado, mas se a gente olha friamente o que aconteceu aqui é uma situação desconcertante, inclusive para quem? Para o coitado do São José, que tinha uma mulher que estava prometida a casamento a ele e que aparece grávida. E, obviamente, muito justamente, ele, sendo justo, não querendo denunciá-la, fez o quê? Diz aqui, está aqui no versículo 19, versículo 20. Resolveu abandonar Maria em segredo. Veja a dramaticidade, veja o quanto foi completamente fora dos padrões o nascimento, a concepção, o início da gravidez de Jesus.
Jesus, ele não foi um acidente de percurso. Jesus, ele foi querido por Deus, porém de uma maneira única, própria. Como às vezes acontece em gravidez, que às vezes as pessoas têm fora do casamento, antes do casamento. Porque na verdade, tudo, na minha humilde opinião, bem humilde mesmo, porque a cada ano que passa eu sei que nada sei, tudo é dom e mistério. A vida é um dom e um mistério. Que por mais que a gente ache que a gente possa controlar, não controla. É muito difícil dizer que duas pessoas que se relacionam não vão ter juízo, porque se é um momento de amor, é meio complexo você usar a razão quando você está ali no instinto da carne. Mas em muitos casos não acontece de gravidez. Quando acontece, com certeza acontece, muito provavelmente por quê? Não só porque a coisa foi feita da maneira que tinha que ser feita, mas porque Deus permite. Deus permite todas as coisas. E Deus tira de algo outra coisa. Ou melhor dizendo, de um mal, eu não posso dizer assim que é um mal. Não podemos dizer que é um mal. Mas Deus tira de um imprevisto uma história. Isso eu posso falar. E eu posso dizer o seguinte: essa gravidez da Virgem, a visita do anjo Gabriel, o sim de Maria, a sua concepção mediante o Espírito Santo, era algo completamente fora do padrão daquele contexto histórico, social, judaico naquele momento. Tanto que São José não quis denunciá-la. Porque se José denunciasse, o que ia acontecer com Nossa Senhora? Ela seria delapidada, ou seja, apedrejada, punida pela lei. Porque ninguém, naquele instante, poderia entender que ela estava grávida por obra e graça de quem? Do Espírito Santo. Nós hoje vemos porque está na Escritura. Mas a beleza da fé de José, e aí é interessante, né? Mesmo Cristo sendo o novo Adão, Maria a nova Eva, o papel de José mostra o quanto o homem, pela fé, ele é capaz de ser canal para que a graça de Deus se realize. Nós falávamos isso na festa de São José aqui, o quanto a fé de José se equipara, inclusive, à fé de Abraão. Porque foi o sim de José, sem entender, aquele sim que após ser visitado também pelo anjo e explicado, ele dá esse sim e permite e também protege a Sagrada Família. Mas veja, eles nasceram, Jesus veio ao mundo de uma maneira completamente fora dos padrões. Tanto que ele nasceu aonde? Numa casa? Num lar? Não. Nasceu aonde? Num estábulo, numa gruta onde havia um estábulo. Fora dos padrões. Deus trabalha com outros critérios que não são os nossos. E é isso que a gente precisa se acostumar. A gente tem essa mania de querer padronizar as coisas. José foi visitado pelo anjo e José aceitou que se cumprisse aquilo que o Senhor havia prometido e permitiu que o Emanuel, o Deus conosco, estivesse aqui no mundo. E é muito interessante também uma outra coisa, né? Além de José ser um pai adotivo, Jesus teve um pai adotivo. O que para muita gente é uma coisa que não é natural. Não. Deus dá a adoção, o gesto adotivo,
O gesto da adoção, um dom natural, um tom natural. Aliás, nada mais profundamente cristão que a adoção. Dom Giussani, que é um autor que eu li, que eu leio bastante, que foi o responsável pela minha conversão, ele tem um livro chamado Milagre da Hospitalidade, onde ele fala que o gesto mais cristão que existe no mundo é a adoção. Até porque pelo batismo somos todos filhos adotivos de Deus. José adota, porém, depois Jesus foi criado por quem? Pela mãe. Jesus também, num certo momento da sua vida, teve como sua educadora apenas Nossa Senhora. Reza a tradição que José, depois de um período de vida de Jesus, sobretudo depois dos 12 anos, José, a figura de São José desaparece. Ou seja, ele faz o seu trânsito, a sua passagem, a sua Páscoa. E Maria fica viúva e cria Jesus. Como muitas mães hoje criam seus filhos. Veja, Jesus não é fruto da tradicional família judaica. Jesus, ele tem a sua origem pouco tradicional, diferente. Isso quer nos mostrar que o diferente... Tinha uma propaganda antigamente, lembra? Tinha uma propaganda. É diferente ser normal. Ser normal é diferente. Era até falando sobre a síndrome de Down. E eu acho que também se aplica a perceber que no cristianismo é super normal ser diferente, ser autêntico, ser até exótico. Uma vez me perguntaram, Padre João, você não teme ser um padre exótico? E eu só respondi, se ser exótico significa ser autêntico, não, eu sou exótico. Eu prefiro ser exótico, mas sendo autêntico. Aliás, eu não sei aonde eu ouvi. Foi um desses psicólogos. Até aquele psicólogo que ele é até espírita, como é que é o nome dele? Ele estava falando, ele vai sempre nos programas da Globo, Rossandro Kingsley. Ele disse uma coisa que é verdade, o mundo de hoje carece de pessoas autênticas. As pessoas querem ver autenticidade. As pessoas estão cansadas de ver o mesmo, mais do mesmo. As pessoas querem ver pessoas autênticas. Se você perceber, as pessoas autênticas, elas hoje se sobressaem, por quê? Não pelo fato de elas serem excepcionais, mas pelo fato de elas terem a ousadia de serem elas mesmas. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A família sagrada de Belém foi uma família autêntica, uma família diferente, uma família dentro de um plano de Deus, fora de certos padrões. E Deus, Ele ama chamar homens e mulheres fora de certos padrões. Quem eram aqueles que Jesus chamava? Hein, Fábio Luiz? Chamava quem? Pescadores. Chamava quem? Cobradores de impostos, zelotas. Chamavam pessoas que às vezes até eram mal vistas, fora dos padrões daqueles religiosos daquele momento, e ali pela ação e graça do Espírito Santo, vai lapidando, transformando aquelas pessoas em pessoas novas, pessoas conduzidas pelo Espírito Santo. Não é que eu quero que vocês sejam excêntricos, eu não quero que vocês sejam exóticos. Esse mesmo diretor espiritual uma vez chegou para mim e falou assim: Padre João, você não tem medo de decepcionar as pessoas? De você abandonar ou causar um escândalo e fazer as pessoas se decepcionarem? Eu olhei muito calmamente para esse meu diretor espiritual e disse:
Se eu tivesse medo disso, eu não teria saído de casa para entrar no seminário. Porque a partir do momento que eu saí da minha casa para entrar para ser padre, para entrar num seminário para ser padre, com certeza eu ia entrar numa vida em que eu vou colocar a minha fé em risco todos os momentos, inclusive a minha própria humanidade. É óbvio que eu vou decepcionar, é óbvio que eu vou, com os meus pecados, escandalizar. Porém, que as pessoas compreendam uma coisa muito simples, que eu, Padre João, você, Fábio Luiz, você, família de fé, é um vaso de argila. Mas um vaso de argila que carrega o quê? O tesouro. Isso não é uma palavra minha, é São Paulo que dizia isso. E nós temos que ensinar as pessoas a não olhar para o vaso de argila que somos nós. Aliás, eu sou um vaso grande, né? Eu sou praticamente uma caldeira de argila, né? Mas que a gente possa apresentar o tesouro que a gente carrega. Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, é um vaso perfeito, imaculado. Tota pulcra est Maria. Um vaso que foi lapidado sem mácula por Deus. Ela também é um tesouro precioso, que carrega e carregou no seu ventre imaculado o maior dos tesouros, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós.